Esse eu acho que é um dos reviews mais fáceis que eu vou fazer aqui no canal, que é sobre o S3. E é fácil porque eu já uso o S3 há, sei lá, mais de uma década já, e já utilizei ele em vários projetos e de várias formas diferentes. Então, eu tenho muito para falar do S3 e eu acho que não dá nem tempo de falar num vídeo só, mas eu acho importante passar para vocês esse feedback aí de alguém que já utiliza essa ferramenta há mais de 10 anos. Eu sou Wesley Milan, seja bem-vindo ao meu canal, vamos pro vídeo. Se você perdeu o overview que eu fiz a respeito do S3, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu fiz lá no canal do Inventor Qualquer, mas lá no canal do Inventor também tem um vídeo completaço aí sobre o S3, mostrando tudo dentro do painel dele, então eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão o vídeo vai se estender demais e eu já falei sobre isso, então tem um vídeo lá prontinho para você, falando sobre praticamente tudo que você tem aí dentro do S3 de recurso, como utilizar e tudo mais. Esse vídeo é mais para passar para vocês um feedback. Uma das coisas que mais me dói o coração é ver que o S3 ele é subutilizado pela maior parte dos desenvolvedores que utilizam esse serviço da AWS. Ele é um storage gerenciado com altíssima redundância e com um monte de recursos que tornam a automação dele uma das principais features que ele tem para oferecer para você. E quando eu falo de automação, eu digo não só ficar fazendo put e get de objeto lá dentro do S3, e sim integrar ele com outras ferramentas, integrar com SNS, com SQS, integrar ele com serviços de autogerenciamento. Quer dizer, ele é muito grande. Para você ter uma ideia, o S3 foi o primeiro serviço desenvolvido pela AWS, foi um serviço de storage que é utilizado até hoje como background ali de muitos serviços. Quer um exemplo? Vem aqui para minha tela. Aqui no meu painel do S3, vocês podem ver que eu tenho um repositório aqui ó, do Elastic Beanstalk. Então, quando eu faço um projeto lá dentro do Beanstalk, o próprio serviço do Beanstalk utiliza o S3 para poder armazenar os arquivos, os códigos-fontes, os templates e tudo mais. Vários outros serviços da AWS utilizam o S3 para essa mesma finalidade. A tecnologia usada ali dentro do S3 é utilizada pelo SQS, por vários outros serviços, inclusive os bancos de dados da AWS utilizam a mesma engine, porque ele é distribuído. Então quando você grava um objeto ali dentro, ele replica esse objeto em 3 zonas diferentes, com 2 cópias por zona, e você ainda pode fazer replicação para outras regiões ainda para distribuir esse conteúdo ao redor do planeta inteiro. Então, cara, é uma ferramenta muito parruda. Agora a gente pode dividir as pessoas desinformadas no S3 em 2 categorias. Uma que acha que o S3 é só para ficar gravando o objeto pelo painel de controle, e a outra que acha que o S3 é só para fazer utilização dentro de integrações de aplicações. Então eu quero falar para vocês aqui como eu utilizo o S3. Eu tenho várias contas lá dentro da AWS, e eu utilizo o S3 das mais diversas maneiras diferentes. Uma delas é para fazer backup aqui do meu ambiente de desenvolvimento. Eu tenho muitos projetos aqui, projetos que já se encerraram há muitos anos e outros que eu tenho pouca atualização. Se eu for deixar isso tudo no meu computador local, não tem HD que aguente, não tem HD que dê conta da quantidade de dados que ficam acumulados. Especialmente agora com os canais do YouTube, por exemplo, vocês sabem que vídeo ocupa muito espaço. Então eu não tenho como deixar isso armazenado só na minha máquina, o meu storage local aqui, o meu storagezinho aqui de backup, também não dá conta, ele enche a cada 2, 3 meses, ele tá cheio, então eu pego um aplicativozinho pronto, tem vários aí na internet, você pode pesquisar, tem inúmeras opções, tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux, que integram lá com o S3 e eu simplesmente sincronizo as minhas pastas daqui para o S3, faço backup daqui para lá. Lá dentro do S3 eu configuro o Intelligent Tiering, que vai fazer a detecção de modelo de uso de cada tipo de objeto que eu coloco lá dentro, e ele entra como um objeto standard, que é aquele custo mais alto ali, que tem tanto redundância quanto acesso rápido ao objeto, mas através do Intelligent Tiering ele vai medindo a quantidade de usos que eu faço daqueles objetos, e depois de 30 dias ele vai lá e começa a colocar aqueles objetos em classes mais econômicas, até cair no Glacier, e aí no Glacier eu posso deixar ele praticamente eternamente lá dentro, pagando centavos por terabyte armazenado. Eu nem sei dizer quantos terabytes eu tenho já de dados lá no S3,
principalmente dos meus projetos locais aqui, porque eu tenho buckets separados para os projetos de programação e tenho buckets para o projeto agora de vídeo e tudo mais, aonde eu faço os uploads dos vídeos originais, dos vídeos já editados, e isso vai ficando lá. E a última conta da AWS da minha pasta principal, por exemplo, deve ter vindo algo em torno de $6. E eu vou falar para você que eu devo ter no mínimo lá uns 50 terabytes de dados, tá? Já deve ter passado de 50 já. A última vez que eu fiz uma medição já estava em 46 teras, alguma coisa assim, já faz alguns meses. Então, esse é o uso do S3 como se você estivesse utilizando, sei lá, um Dropbox da vida, tá? Mas você vai utilizar um aplicativozinho, vai sincronizar lá com o S3 e vai deixar seus arquivos lá. A outra funcionalidade do S3 é sim integrar com as suas aplicações. E aí também vejo muita gente subutilizando o S3, tá? Como você subutiliza o S3? Usando ele só para ficar armazenando arquivos que são da tua própria aplicação, no sentido de gravar foto de usuário, gravar anexos de documentos ali da tua aplicação e tudo mais. Veja que além das funcionalidades padrões aí do S3, que é simplesmente gravar e pegar o objeto, você ainda pode utilizar, vamos criar um bucket aqui de teste, só para eu demonstrar para vocês. Vou criar aqui na Virginia. Virginia é sempre mais barato. Tem sim, na hora de sincronizar os arquivos daqui para lá, uma latênciazinha, mas isso comparado com a questão da redução de custo é tolerável, não tem problema nenhum. Vou deixar o acesso público bloqueado aqui, é só para a gente fazer um teste. Pronto, eu vou entrar aqui no meu bucket e vou mostrar para vocês. Além da gente poder fazer toda essa parte a parte básica ali de gravar e ler documentos, você tem aqui a questão de versionamento, que você pode utilizar para gravar documentos e depois restaurar partes desse documento ou versões desse documento anteriores. Aqui fica o Intelligent Tiering, que é o que eu acabei de falar. Você consegue criar configurações de Intelligent Tiering e dizer para a AWS para ela gerenciar o modelo ou a classe de armazenamento dos teus objetos ali dentro. Então você pode inclusive especificar, por exemplo, o prefixo dentro de um mesmo bucket. Então eu quero que tudo que fique dentro de temporário, por exemplo, vá para a pasta mais rápido, para a pasta de arquivamento mais rápido, para o modelo do Glacier, por exemplo, Glacier Deep Archive. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, arquivos pessoais, e aí eu posso falar para ele que esses arquivos pessoais podem ser requisitados mais rápido. Enfim, eu posso fazer uma série de configurações aqui. Tem uma coisa bem legal aqui, deixa eu achar aqui. Aqui tem o Event Notification é uma feature muito top. Vamos para a câmera principal para eu explicar para vocês. O Event Notification, você consegue configurar ele para ele trabalhar em conjunto com o SNS. A partir do SNS, você consegue disparar atividades automaticamente lá dentro do Lambda. Tá? O Lambda é super simples de utilizar. Você vai lá, cria uma funçãozinha, aquela função vai executar uma tarefa em específico. Então você grava um objeto aqui dentro, por exemplo, fotos do teu site. Ao invés de você pegar o upload do teu usuário e ficar gerando as versões redimensionadas ali na tua aplicação, consumindo memória, processamento e tudo mais, você pode jogar ela para dentro do bucket, criar um Event Notification e a partir desse evento, você rodar uma função Lambda que vai lá e processa essas imagens. Você pode virar para mim e falar, Wesley, mas essa é uma funcionalidade tão simples na minha aplicação que não consome nada de memória e processamento. Né? Mas o meu site, o usuário altera o perfil muito pouco. Estou usando fotos para upload de produtos ou uma redezinha social. Joga isso para dentro do Lambda. No Lambda você tem 1 milhão de requisições por mês na faixa, gratuito, para consumir o Lambda sem ter custo nenhum. Só isso você já reduz o custo da sua aplicação. Ainda mais se você estiver rodando a sua aplicação em serverless, por exemplo, onde cada segundo ali de CPU e de memória consumida pela sua aplicação, você vai ter um custo. Se você distribui isso através do Lambda, por exemplo, você pode pegar certas funcionalidades da sua aplicação, reduzir o consumo disso na sua aplicação, reduzir o custo da sua aplicação e não gastar nada além disso, porque lá no Lambda você vai ficar dentro do limite do free tier do Lambda. Então você pode usar o Event Notification e fazer isso. Tá? Você reduz custo utilizando mais serviços, distribuindo os serviços.
Além disso, você tem o Static Website. Vamos lá. Deixa eu editar aqui, vou habilitar o Static Website, vou colocar aqui, ó, index.html é o meu documento padrão e error.html é o meu documento de erro padrão. Host Static Website, beleza, vou salvar. Ó, feito isso, eu tenho agora a possibilidade de colocar um site aqui dentro, colocar um arquivo HTML e acessar ele através do endpoint do meu S3. Tá? Aqui está com Access Deny porque nas propriedades do meu bucket eu não liberei ele para acesso público. Tá? Ele ainda está bloqueado. Permissões. Aqui, Public Access. Vou editar, vou tirar, salvo. Ele fala, olha, confirma que você está expondo o seu bucket. Sim, pode expor. Só um detalhe, tá? Não faça isso num bucket que você tenha dados privados ali, tá? Se for isso, crie um bucket novo porque não tem custo o bucket em si. Tá? Você pode ter quantos buckets você quiser ali dentro e não tem custo por bucket, tá? Você só vai pagar pelo que você coloca lá dentro, tá? Então, se você for fazer isso, eu quero hospedar um site, cria um bucket só para isso e hospeda lá dentro. Tem um outro macetezinho aqui da hospedagem de site que é bem legal, que é você criar o bucket com um domínio. Então, se você colocar ali, por exemplo, wesleymilan.com ou www.wesleymilan.com no nome do seu bucket, o que vai acontecer é que aquele bucket vai poder receber um apontamento de domínio lá do seu Route 53. Então, por exemplo, você vem aqui e cria lá www.wesleymilan.com, criou o bucket. Você vai ter o endpoint ali do bucket, belezinha. Só que na hora de você divulgar isso, você pode divulgar isso com o seu domínio principal e lá no domínio você aponta um registro CNAME do seu domínio para esse bucket e a Amazon vai aceitar esse redirecionamento e vai entender que o domínio www.wesleymilan.com está se referenciando a um bucket com o mesmo nome. E aí você consegue servir o seu site direto aqui de dentro. Só não recomendo que você faça isso apontando diretamente pro S3 em si. Coloca um CDNzinho ali no meio, tá? Porque o número de requisições aqui pro S3 tem um custo e não é um custo muito agradável se você tiver uma quantidade de tráfego muito grande batendo nesse site. Então, é bom sim utilizar, é prático, porque você pode fazer deploy direto para dentro do S3, um scriptzinho básico ali, fazendo um put object de dentro do seu diretório da aplicação. Você está publicando a sua aplicação, mas tem esse cuidado com a questão do CDN, tá? Então, eu coloquei aqui nas permissões o Public Access, e aí eu vou subir um arquivinho de exemplo aqui, tá? Só para a gente brincar aqui. Eu vou criar um aqui na minha pasta, chamado index.html. Vou colocar um teste aqui. Não vou nem colocar tags nem nada, é só para a gente testar realmente. Vou fazer um upload dele aqui. Feito o upload dele, eu venho aqui em permissões, vou lá para baixo, aqui no ACL, e vou editar a minha regra. Então eu vou alterar ele aqui, vou habilitar os ACLs, sei que a responsabilidade é minha. Salvei, volto para permissões e agora eu posso editar aqui as permissões. Aqui eu venho editar e eu pego aqui para everyone, para todo mundo. Eu vou deixar listar e ler objetos de dentro deste bucket. Tá? Ainda não tem permissão de gravação, assim eu mantenho o meu bucket seguro. Eu marco aqui que eu entendo, salvo, salvei. Aí eu venho aqui em objetos, ó, vou marcar esse objeto aqui que é o meu index e vou mudar a permissão desse objeto, tornando ele público. Pronto, meu site estático está lá publicado. Então é super simples, depois que você configurou o teu bucket aqui, agora que o meu bucket está público, eu tenho as regras do ACL, cada vez que eu subir um arquivo para cá, basta eu colocar ele como acesso público e ele vai estar disponível para quem quiser visualizar. No caso de um website, vai ser transparente para o usuário poder visualizar. Mas tem outras coisas que eu posso fazer aqui, por exemplo, ali na configuração do HTML, do site estático, eu posso criar um redirecionamento. O que eu posso fazer com esse redirecionamento? Vamos supor que você
tá subindo fotos de produtos ali para dentro, tá? Mas você tem fotos antigas que você não utiliza. Então, para essas fotos antigas, você não precisa ter vários tamanhos gerados. Você pode programar o seu lifecycle aqui dentro para ele deletar essas imagens alternativas depois de um determinado tempo, e quando alguém solicitar aquela imagem, você pode programar ali nas regras de redirecionamento que quando ocorrer um erro 404, você chama uma função lambda para gerar a thumb automaticamente para você. Além disso, o lifecycle que eu acabei de falar, você pode vir aqui no Lifecycle Management e criar ciclos de vida para os seus objetos. Então, como eu falei, tem fotos lá dentro que são geradas em tamanhos diferentes, mas com o tempo elas não são utilizadas. O que você pode fazer? Você pode pedir para a Amazon, depois de um determinado tempo, ir lá e remover essas fotos. Então vamos colocar aqui, fotos antigas, aplicar a todos os objetos do bucket. Ok. E aí eu tenho aqui, ó, mover para uma classe de armazenamento diferente, mover objetos não versionados para opções diferentes de classe, e eu posso marcar aqui, ó, permanently delete. Eu posso pedir para ele apagar esses objetos quando esse objeto ficar, sei lá, 30 dias mais velho, vamos dizer assim, tá? E eu posso dizer para ele, ó, quantas versões eu quero deixar armazenada. Eu quero 0 versões, eu não estou usando versionamento nesse bucket. Mas se eu estivesse usando versionamento, eu poderia apagar versões mais antigas e falar para ele, ó, retenha as 5 últimas versões desse objeto. Então ele vai apagando sempre as versões mais velhas e vai mantendo as versões mais novas dentro do bucket, me ajudando a salvar espaço. Então, se você for versionando e você deixar lá infinitamente lá a quantidade de versões, você vai gradualmente aumentando o seu custo com S3. Com isso aqui você vai lá e depois de 30 dias, as versões que estão mais velhas do que 30 dias e que sejam excedentes a esse mínimo de 5 últimas versões vão ser deletadas e você está salvando dinheiro. Essa parte mais legal da Amazon é que ela te ajuda a poupar dinheiro, ela cria recursos que fazem você gastar menos com a infraestrutura dela, desde que você utilize, desde que você saiba utilizar. Uma outra coisa legal aqui é a parte de replicação. Então você pode criar replicação dos seus objetos e mandar eles para dentro de outras regiões, além, é claro, de você poder acompanhar todas as métricas deste bucket aqui para você saber com o que você está gastando dinheiro nesse bucket. Além disso, utilizar o S3 como pasta temporária, por exemplo, te permite fazer uploads de arquivo direto aqui para dentro. Tem um vídeo completo sobre isso, que é o Upload Serverless, que eu vou deixar o link aqui na descrição, também tem lá no canal do Inventor. Eu quero fazer um novo vídeo daquele lá, mostrando algumas novas opções, principalmente utilizando o Lifecycle aqui dentro. E eu vou postar aqui no canal do Wesley Milan, então não esquece de se inscrever e deixar um joinha aí para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas. No geral, o que eu posso dizer a respeito do S3 é que existem inúmeras possibilidades de uso para ele, inúmeras possibilidades de você usufruir do S3, tanto para distribuir a sua aplicação de melhor forma, quanto reduzir custos com a sua aplicação. Além, é claro, de fazer o que eu faço aqui, que é utilizar ele como um storage de backup dos meus trabalhos locais, além de você poder versionar, além de você poder controlar o lifecycle dos objetos lá dentro. Tem tantas possibilidades de usar o S3, mas tem uma delas que as pessoas utilizam de forma errada, que é colocar aplicativos de sincronização dentro das instâncias do EC2 e mapear o S3 como se fosse um disco local. Prestem bem atenção nisso. O S3 não é um storage convencional, ele não vai funcionar como se fosse um disco local. Esses aplicativos emulam esse modelo de compartilhamento de arquivo, fazendo com que o S3 pareça com uma pasta local, mas não é. Tem até gente aí que entende ou interpreta isso como se fosse tipo, não, esse aplicativo ele acessa direto o core do S3 para poder fazer isso tal. Não faz, não se iludam, tá? Não se iludam com isso. Todo o acesso do S3 é feito por APIs. Os únicos que têm acesso ao S3, lá ao core da ferramenta, é a própria AWS de dentro das ferramentas da AWS para poder fazer isso. E eu posso dizer para vocês que eu acredito que a grande parte das integrações internas da AWS são consumindo a própria API. Por que isso? Porque cada vez que você grava um objeto aqui dentro, esse objeto precisa ser replicado em 3 regiões diferentes, com 2 cópias por região. Se ele tem um event notification, esse evento precisa ser acionado. Não tem como fazer isso se você estiver gravando essa informação direto no HD. Ela tem que passar por uma API para poder disparar
essas triggers, esses dispositivos e oferecer todas essas funcionalidades que ele oferece. Então não se iludam achando que existem aplicativos que vão lá consumir o core do S3 e que não vão consumir os recursos de API e que você não vai ser cobrado por milhares de requisições que esses aplicativos fazem tentando sincronizar os arquivos ali da tua pasta local de cada instância com o S3. Tá? Ele vai sincronizar e se você utilizar essa pasta para fazer muitas alterações de gravação, leitura, deleção de arquivos ali dentro daquela pasta, você vai pagar uma grana preta de S3 no final do mês. Tá? É útil usar isso? É. Você pode utilizar esses aplicativos de sincronização e tal, mas usa eles para coisas que não vão sofrer alteração. Por exemplo, se você vai rodar uma rotina de backups de logs das suas máquinas do EC2, o que é uma boa prática, e você vai querer salvar elas lá no S3, mas para não ter que ficar fazendo um script e tal, tudo mais, você vai usar um utilitáriozinho desse, faça a sincronização dos seus logs ali para dentro uma vez por dia. Não aponte a sua pasta de log direto para dentro dessa pasta, porque os aplicativos que vão gravando logs, eles vão ficar alterando esses arquivos o dia inteiro a cada milésimo de segundo. Cada alteração dessa vai disparar uma trigger desse aplicativo que vai sincronizar com o S3 e você vai pagar por uma requisição da API do S3. E assim vai virar uma bola de neve e vai te custar uma fortuna. Então, usar o S3 da maneira correta traz sim muitas vantagens, usar da maneira errada pode te dar um baita prejuízo. Então utilize da maneira certa, utilize com as boas práticas e usufrua dos recursos que tem aqui dentro, porque tem muito recurso. Essa é a minha opinião a respeito do S3, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se eu não falei a respeito de alguma dúvida, né, alguma questão que você tenha, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar vocês a entenderem melhor essa ferramenta. Talvez até trazer um outro review desse falando, né, sanando essas outras dúvidas aí. Não esqueçam também que a gente está preparando o nosso curso AWS 2.0, o link vai estar na descrição para você se inscrever lá na lista VIP para participar do pré-lançamento, só para quem segue aqui o canal do Wesley Milan e o canal do Um Inventor Qualquer, e a gente vai ter vantagens exclusivas para você que é nosso seguidor aqui, lá no LinkedIn, lá no Instagram, para que você também tenha a oportunidade de se preparar profissionalmente para o mercado com conhecimentos profundos a respeito dos serviços da AWS e possa se posicionar muito bem aí no mercado. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.